Nós gostaríamos de nos apresentar com você primeiro, né? Eu sou a Esther e nós estamos no segundo período de arquitetura, do curso de arquitetura e urbanismo da Unicesumar aqui na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Eu sou o Luiz Guilherme, também estou estudando mesmo no segundo período, todos nós estamos, né? Uhum. Eu sou a Lívia. Eu sou a Larissa e eu também estou no segundo período, a gente é da mesma turma. Desde o começo do ano a gente vem fazendo um trabalho que envolve uma pesquisa para conhecer sobre o mercado de trabalho, como é o trabalho dos arquitetos. E no primeiro semestre a gente fez sobre aqui da região de Ponta Grossa e agora a gente fez da região Nordeste. E aí por isso nós entramos em contato com você para poder realizar essa entrevista. Então nós gostaríamos que você pudesse apresentar um pouquinho sobre você. Bem, meu nome é Ana Fernanda Gomes Cunha Falcão. Terminei a universidade em 1998, aqui em João Pessoa, na Universidade Federal da Paraíba. Foram 5 anos de curso, né? Já tem um tempinho de estrada aí na área de arquitetura. A priori, né? Eu nem pensava em fazer arquitetura, mas gostava muito de desenhar. Fiz primeiro vestibular para medicina e depois é que eu engrenei para a parte da arquitetura, né? E foi um curso assim maravilhoso, porque eu amava desenhar. Ainda peguei a parte não sei se vocês chamam de prancheta, né? Que é aquela mesa de desenho, régua T. Então, assim, eu peguei essa mudança da prancheta para o computador. No início foi bem difícil, mas com o treinamento a gente foi se adaptando e hoje a gente não pode viver sem um computador, né? Na área da arquitetura. Hoje trabalho na prefeitura municipal da nossa cidade, daqui da João Pessoa, no setor de alvará, na Secretaria de Planejamento. Eu sou analista, arquiteta analista lá. Analiso todos os processos de alvará de construção, de regularização, uso do solo. A parte aí de construção da cidade de João Pessoa passa pelo meu setor, né, para que a gente analise a parte não somente de escrituras, de documentações, como também de projetos de acordo com a legislação municipal. E esses projetos que você recebe, assim, o que você diria que são tipo, os principais erros assim, que alguns arquitetos cometem assim, nos projetos que chegam até você? Olha, hoje em dia, desculpa até falar isso, está saindo assim, muito estudante que não sabe desenhar. Infelizmente, essa parte de desenho tem se mostrado a partir do momento que um arquiteto ele faz o projeto sem ter o conhecimento da legislação, né? Às vezes até com um desenho bem básico, de uma forma bem grotesca. Se você precisar pedir algum detalhe, isso gera uma dificuldade, né? Praticamente a gente está ensinando esse povo aí jovem que está saindo, porque existe essa dificuldade de desenho, né? Eu não sei como é que vocês aí estudam essa parte de desenho arquitetônico, né? Como são as disciplinas aí na universidade de vocês. Na época, tinha muitos períodos de desenho, né? Cada um ia sendo mais avançado do que o outro, né? E aí, depois, logo assim que eu terminei a arquitetura, eu já entrei num escritório de arquitetura, né? Que aí a gente vê a parte tanto de edificação como de interiores. E aí, assim, dependendo do interesse, a priori, depois do curso, o meu interesse foi muito pela parte de interiores. Mas, de qualquer forma, né, como você está estagiando no curso num escritório de arquitetura, nós fazemos muito levantamento. E a partir do momento que você faz um levantamento, que você precisa desenhar no papel ou no tablet, o que você está colocando as medidas das edificações, você vai aprendendo também. E aí isso ajuda muito, né? Essa experiência de fazer levantamentos externos, né? De edificações. E aí depois a gente passava para o computador. Certo. E como que você fez para você conseguir entrar na prefeitura? Assim, como foi a tua trajetória para você chegar na prefeitura nesse emprego que você está agora? Eu entrei
Por indicação. Uma pessoa conhecida minha estava saindo do setor e perguntou se eu tinha interesse de entrar no setor de análise. E aí eu fui lá, fiz uma entrevista, e dessa entrevista, né, eu fui aprovada e comecei a trabalhar lá. Aí foi quando eu fui começar a estudar a legislação municipal, porque nos escritórios você não aprende isso, né? Então, assim, a gente vai estudando, vai aprendendo. No começo são projetos mais simples, né, de edificação residencial, aí depois pegamos processos de edificações conjugadas, e aí a gente vai ampliando o leque de aprendizado. Já faz 11 anos que eu estou lá na prefeitura, nesse mesmo setor. Sou prestadora de serviço lá, eu não passei no concurso, né? Teve até um concurso agora, recentemente, foram poucas vagas, e no meu setor já entraram 2 novatos, né? E aí, assim, analisando um pouquinho eles passam, vamos supor, um dia ou mais, analisando só uma casa residencial. Então, é uma coisa assim bem lenta, que vai construindo, né, na caminhada mesmo. Você falou um pouquinho da tua formação. Eu queria perguntar se você já fez alguma pós ou alguma especialização. Não fiz nem pós, nem especialização. Fiz curso só, né? Curso de acessibilidade, curso de paisagismo, né? Praticamente foram os cursos que fiz, né? Fiz um projeto bem interessante que, juntamente com a arquiteta Sandra Moura, que ela é bem conceituada aqui, uma das grandes arquitetas aqui de João Pessoa, até mesmo do Nordeste. Passei 7 anos trabalhando com ela. Eu não sei se vocês conhecem o tal do restaurante chamado Mangai, né? Então, é um restaurante típico aqui, tem até em Brasília, Natal, em várias regiões. Então, assim, foi projeto dela. E, assim, eu participei, né, com colaboração nesses projetos, né? E também nós participamos de um projeto que foi institucional, que é o chamado Projeto Casa da Criança. Esse é um projeto em que a gente pegou a ala infantil de um hospital Laureano, que é um hospital conceituado na área de câncer, e aí essa área era bem precária, sabe? E aí nós entramos com atuação com vários arquitetos, onde eu gerenciei, eram mais ou menos 66 arquitetos, todos eles entraram por amor a essa causa, né, de ajudar crianças, né, com câncer, e aí a gente pegou essa ala infantil e distribuímos vários setores, e nesses setores, cada arquiteto, cada equipe, eles desenvolveram projetos fantásticos. Tínhamos ajudas de vários patrocinadores nessa obra, como a Amanco, a Florence. Então, cada equipe, eles iam atrás dos seus fornecedores, e aí tivemos um prazo de praticamente 6 meses para colocar essa ala infantil para funcionar. E foi um projeto, assim, fantástico, sabe? E tudo por amor, assim, a essas crianças. Então, assim, foi uma coisa, assim, que marcou até hoje a minha profissão, né? Ver ali vários arquitetos ali participando dessa obra sem receber nada. Então, assim, foi maravilhoso, né? Até a McDonald's também participou, a Pizza Hut participou também. Você comentou que você se formou aí na Federal e você é de João Pessoa já, você nasceu aí, então... Exato, já. Então não teve mudança, não teve complicação. Não, enfim, não tive problema nenhum, não. Cresci aqui na minha cidade e estou até hoje aqui. E também gostaria de perguntar quais outros profissionais, além de mais arquitetos, normalmente trabalham com vocês em algum projeto ou até mesmo lá na prefeitura mesmo? Bem, na prefeitura nós temos o auxílio de engenheiros, além de arquitetos e engenheiros, temos também advogados para essa parte burocrática. Então, e assim, a priori só são esses 2, né? Além dos arquitetos, engenheiros e advogados, né? Que forma essa equipe de análise de projeto lá
na prefeitura aqui de João Pessoa. A parte do advogado, ele ajuda a tirar dúvidas burocráticas de certidões, de requerimentos, de documentações que são solicitadas. E o engenheiro, ele trabalha praticamente igual ao arquiteto, né? É na parte de análise, né? Ver questões de recursos, de acessibilidade, alturas, né? Aqui na nossa cidade, nós temos um escalonamento, né? Durante na faixa de 500 metros, na faixa litorânea da nossa cidade, 500 metros há um escalonamento de edificações. Então, você não pode construir uma edificação acima de 6 andares, bem na orla marítima. Enfim, aí isso ajuda também na questão da ventilação da cidade. Para não ter o mesmo problema que teve em Balneário, por exemplo, né? Exato, é. Aqui pertinho, em Recife, né, você vê aqueles espigões bem na frente, né, da faixa litorânea, e cria aquela barreira, né? A prefeitura aceita estagiário? Sim, de acordo com o prefeito eleito, essa diretoria ela é mudada. E aí alguns conseguem, juntamente com a universidade da nossa cidade, uma parceria. E aí entram alguns estagiários com essa parceria. Geralmente, assim, desde que eu estou lá, nós tivemos 3 momentos com estagiários. Geralmente na faixa de uns 5 a 6 estagiários por vez. E aí ele aprende, né, a verificação desses documentos, a parte de passar assim, um pente fino, né, nas edificações, né, na parte de recuo, né, como já falei, porque se um processo ele já começa a ser interferido na parte de recuo, já começa a ficar paralisado, e aí precisa de um novo projeto arquitetônico para que isso prossiga de uma forma que esteja alinhado com a nossa legislação municipal. Então, o que é que acontece? Vários bairros aqui, às vezes, tem mais de um zoneamento. Então, antes mesmo da pessoa fazer qualquer projeto arquitetônico, o que nós orientamos é entrar no site da Filipea, que é um site que foi criado há pouco tempo, e lá existe o zoneamento da nossa cidade. E aí, diante desse zoneamento, dessa mancha, né, são várias manchas de cores, e cada cor tem um zoneamento diferente, nós entramos num decreto que aí tem várias tabelas de acordo com esse zoneamento, que é onde vai, por exemplo, uma casa de edificação residencial. O recuo frontal é 5, o recuo lateral 1,5, recuo de fundos 2. Aí, quando se passa para uma casa de edificação multifamiliar, esses recuos são alterados. Né? O de fundo altera um pouco, às vezes se torna 3, 4 metros, o lateral também vai mudando. Enfim, então isso eles vão pegando aos poucos e faz aquela análise primária. E aí vão aprendendo, né? Vai estudando a legislação, vão acontecendo casos específicos e aí vai aprendendo de acordo com a necessidade que vai surgindo. E quanto tempo um estagiário fica mais ou menos na prefeitura? Depende? Como que funciona? Depende. Geralmente eles ficaram na faixa de 1 ano e meio, 2 anos. E o ingresso deles é através de uma prova ou indicação, através de entrevistas? Foi entrevista, através de entrevista com a diretoria. E também outra coisa, normalmente os estagiários que ingressam, eles estão em qual período da universidade? Já estão mais para o final? Ou logo já no estão começo? Já para o final do curso, no 7º, por aí, 7º, 8º período. E você, em quais áreas que você já estagiou? Bem, já estagiei na área de arquitetura de interiores e também na área de edificações. Uhum. E como que foi essa experiência? Você pode contar um pouco pra gente? Posso sim. A questão de interiores, a arquitetura de interiores, a pessoa precisa ter mais uma sensibilidade. Por quê? É importante que você converse com o seu cliente, né? O que ele realmente necessita,
porque cada cabeça é um mundo, cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu gosto. Então, o arquiteto, ele entra um pouquinho com essa parte de psicologia, assim, de ter esse primeiro contato, porque é importante que tenha o toque do arquiteto, sim, mas como você está fazendo algo para alguém usufruir, você também não pode interferir totalmente naquele gosto, naquela forma de querer, assim, vamos supor, o seu apartamento. Eu quero o meu apartamento clean, eu quero o meu apartamento todo colorido, eu quero o meu apartamento contemporâneo, enfim. Então, é importante você ter esse primeiro contato com o cliente. Também a questão financeira, se ele está disposto a gastar pouco, médio, né, ou muito. Então, isso também interfere no seu projeto, né, para você não fazer um projeto tão caro, tão oneroso e a pessoa não poder executar, né? Isso, de certa forma, frustra um pouquinho o arquiteto. Então, é importante você ter esse contato com o cliente, com essa conversa, né, para saber quais são realmente as necessidades e as condições financeiras do cliente. E a partir daí você começa a fazer um projeto de layout, né? Nesse projeto de layout você distribui toda a parte do mobiliário. Adiante desse projeto de layout, com esse mobiliário, você vai fazer a questão dos pontos elétricos e os pontos hidráulicos. Então, você vai marcar, vamos supor, eu quero no meu quarto televisão, eu quero frigobar, eu quero uma adega, eu quero uma parte de escritório, e aí você começa a fazer essa parte com os mobiliários já nos seus devidos cantos, você vai lançar a parte dos pontos elétricos, e aí você faz um projeto à parte com esses pontos, onde tem legendas, né? E nessas legendas, elas são colocadas, vamos supor, tomadas altas, tomadas baixas, tomadas medianas, ponto de telefone, ponto de ar-condicionado, enfim. E depois desse projeto de pontos elétricos e hidráulicos, você pode fazer a parte de iluminação, né? Onde você vai colocar, eu quero uma iluminação mais amena, né? Quero uma iluminação mais sobressalente, e aí você vai marcando esses pontos de iluminação juntamente com o forro, né? O que é o chamado projeto de gesso. Uhum. E aí você marca a parte de rebaixamento, né? Se você quer fazer sanca, se você quer fazer alguma parte de cortineiro, enfim, aí você já faz um projeto à parte dessa parte de forro, né? E depois desse projeto de forro, nós podemos fazer um projeto de revestimento. Revestimento de banheiros, revestimentos utilizados também na cozinha, bancadas de granito. Então, é um projeto bem detalhado. Para mim, um projeto de interiores é mais complicado do que um projeto de edificação, porque requer mais detalhe, né? E assim, a partir do momento que você, vamos supor, o meu apartamento é bem pequenininho, é só um estúdio, aí mais complicado ele se torna, porque você tem que fazer várias coisas num apartamento, né, menor. Então, tudo é milimetricamente calculado, né, para que nada falte, para que fique de uma forma aconchegante, enfim. Né? É importante o arquiteto ter esse olho, né? Ele tem um olho assim bem que vai além, né? Porque às vezes assim a gente pensa no hoje, aí no amanhã surgiu isso, surgiu aquilo, e aí vai derrubar, né? Vai fazer reforma. Como é que vai ser feito isso? Então a gente tem que ter um feeling para esse questionamento assim do modernismo, do contemporâneo, do que vem por aí. Quais você acha que são os pré-requisitos assim para um estudante se candidatar para uma vaga de estágio? Tipo, quais são os diferenciais, sabe? Bem, aqui o que acontece? Quem sabe fazer maquete eletrônica já é um ponto positivo. No meu caso, eu até fiz um curso de AutoCAD avançado, fazia maquete, mas eu deixei de praticar. Então, eu faço desenho só 2D. Quando eu preciso
né, de imagens de interiores, eu terceirizo esse serviço. Mas se a pessoa já é top aí nessa parte de maquete eletrônica, é um bom passo, né? Aqui tem o Arcade, tem o ArchiCAD, tem o SketchUp também. Enfim, hoje tem outras coisas assim mais novas, né? Mas eu não mexo nesses programas, não. Infelizmente, não tenho tempo. Agora, tipo, mudando um pouquinho de assunto, tipo, antes você falou que já trabalhou em escritório. Eu queria saber se você já teve um escritório teu, se você tem vontade de ter, e aí, como que... Já tive, sim. Eu acho que todo profissional, né, ele tem o sonho de ter o seu escritório. Né? Eu acredito, assim, que valeu a pena a experiência. Né? Eu tive um escritório na qual tinha uma sociedade que durou na faixa de uns 5 anos, né? Ela foi formada justamente com a pessoa que eu trabalhei, era colega de trabalho em um determinado escritório na qual fiz parte, e aí nós fizemos essa parceria, né? Eu era uma pessoa mais, assim, sou uma pessoa mais comunicativa, ela era mais fechada, então a parte assim de adquirir o cliente, de conversar, né, de saber o que ele quer e tudo mais, ficava comigo. E aí ela era bem experta na parte de desenvolvimento de projeto, né? Os projetos dela eram bem detalhados, né? Então, assim, a gente sentava para desenvolver o projeto, né, para fazer aquela parte de distribuição, e muitas vezes ela desenvolvia. Era uma parceria. Não é? Então, assim, é importante você ter, se você tiver a oportunidade de ter o seu escritório, é bom. Hoje em dia, essa parte da internet, ela ajuda muito a você, eu tenho meu escritório em casa, eu não preciso me deslocar, porque tem essa parte do custo para você manter um escritório. Né? No caso desse escritório da qual eu fiz parte, a minha sócia era a dona da sala dela. Então, na parte de, vamos supor, quando a gente fechava um projeto, uma porcentagem maior iria para ela, por ela ser a dona do escritório, né, do local. Enfim, mas assim, a questão dos pagamentos, das coisas que, água, né, condomínio, luz, né, a gente rateava. Então, assim, era uma sala não tão muito pequena, tinha mais ou menos 40 metros quadrados, era num edifício comercial. E aí, mas depois, assim, a gente foi, cada um ficando no seu canto. E aí a gente foi deixando de lado. Surgiu outras oportunidades de trabalhar em escritórios maiores. E aí a gente foi deixando de lado, mas sempre atendia aos clientes que apareciam, porque aí o escritório, assim, vai até o cliente, né? Não é o cliente que vai até o escritório. E no momento de abrir o escritório, o que você considera, assim, ser mais importante? No momento de, por exemplo, eu decidi abrir meu próprio escritório, que coisa eu devo priorizar para poder fazer funcionar? Bem, o que você precisa é ter um local legal, né? Aconchegante, que o cliente chegue e se surpreenda. Porque, assim, se essa parte de arquitetura, principalmente a parte de arquitetura de interiores, ele visa muito o local. Então, assim, o seu escritório não pode ter aquele móvelzinho assim simples, não é? Porque deixa a desejar. A visão, né? Quando o cliente chega, ele se notar assim, que é precário, ele já vai meio assim, né? Sem aquela, então não vai fazer o melhor por mim, né? Então, assim, o cliente, ele preza muito isso, o ambiente em que vai ser recebido, a forma que vai ser tratado, a questão do maquinário que você vai trabalhar, do prazo que você vai dar dos projetos, enfim, né? Isso tem que mostrar uma certa segurança dos materiais que estão sendo utilizados, da tendência do momento. E quando você trabalhava em escritório, como era feita a divulgação para os clientes? Olha, não tem melhor divulgação do que o boca a boca. É você tratar bem o cliente, ele sair satisfeito, né? Assim, aqui,
em João Pessoa tem muitos eventos assim nas lojas mais principais, na parte de arquitetura. E aí, esses eventos, é importante o arquiteto ir lá, aparecer, né, fazer o social, né? O social é muito importante nesse momento. O arquiteto, eu nunca fui, não gostava muito assim de dar entrevista não, viu, Esther? Eu me considero um pouquinho tímida assim nessa parte aí de fazer entrevista, parece que a voz fica travada, mas é uma coisa assim que a gente vai vencendo a cada dia. E assim, a partir do momento que você vai tratando com as pessoas, você vai perdendo um pouquinho essa timidez. Agora, o que era assim, o que eu mais sofria no momento era na questão dos valores, quando você vai apresentar valor ao cliente, né? Quando chega naquela hora, e aí, o seu trabalho é quanto? E aí tem toda aquela parte assim, vamos baixar. Então, assim, não tem um cliente hoje que não chegue para... aqui a gente chama pechinchar, não sei como é que vocês chamam aí, né? Então, aí justamente isso, quando você já vai apresentar o seu orçamento, os seus honorários, você tem que ter aquela margem de negociação, para que você não saia prejudicado, né? E você cobrava como? Por metro quadrado, por hora de trabalho? Como que você fazia isso? Eu sempre cobrei por metro quadrado. Agora, esse metro quadrado, às vezes, ele oscila. Vamos supor, se o cliente ele pretende fechar numa loja em que você possa receber uma chamada RT, né? Que é responsabilidade técnica, né? A gente pode até diminuir um pouco essa questão do orçamento. Então, faz com que você, assim, tudo é uma questão, às vezes, de conversa, né? Tem clientes que são mais ranzinza, né, nessa parte de negociação, e, assim, que você sabe que ele vai dar aquele trabalho, então, aí você tem, para que você trate ele bem até o fim, então é melhor você estar sendo bem remunerado, porque senão você sai prejudicado, né? E aí termina a pessoa também não ficando satisfeita. É tipo um relacionamento, né? Você vai ter um relacionamento com aquela pessoa durante um longo período. Eu já tive cliente que ele me contratou desde a edificação no início, por exemplo, ele comprou um apartamento em uma edificação de 20 andares. Então, no começo da construção, ele me contratou justamente para começar a fazer reforma. E aí foram quase 7 anos de acompanhamento, 7 anos de dedicação para aquele cliente. Tudo isso, assim, você tem que ter aquele jogo de cintura para saber como cobrar, o que vai cobrar extra, né, de acordo com os anos que você vai dar assistência, porque às vezes a obra demora. Por exemplo, os projetos que você faz, você não tem que entregar todos no mesmo instante. É tudo, por exemplo, no projeto de reforma, primeiro você faz a reforma, aí depois vem os pontos, como eu falei, né? A parte de iluminação, aí depois entra a parte de ambientação, escolha de imóveis, detalhamento de imóveis, fora a parte de decoração, enfim. E quais são as principais diferenças que você notou na profissão ao longo dos anos? Porque você falou que você já está faz tempo formada, né? De 98. É 98, 22 anos, né? Praticamente. Pois é. Assim, teve a parte de eletrônica, né? Os programas em que a gente trabalha, as tendências que elas vão mudando, vão voltando, assim, essas tendências hoje em dia, elas estão bem contemporâneas e misturadas ao mesmo tempo, né? Tem tendência antiga que está voltando, né? O retrô. E aí, assim, a gente vai dando um jeitinho aqui, eu gosto mais da parte moderna, eu gosto mais da parte contemporânea, o meu estilo é mais rústico, enfim. Então, isso aí eu creio que por toda a vida, na parte de arquitetura, vai surgir isso, né? E tem as novidades do mercado, questão de esquadrias, de portas, de cores, de acabamentos. Então, assim, é importante a gente estar sempre de olho aí, através da mídia, através da internet, sempre buscando ver coisas novas, até para que a mente seja renovada, né? Então, assim, eu acho que é isso mais, sabe? Porque
vamos supor, casa, eu sei que às vezes na parte de edificação de casas, as pessoas gostam de lugares assim mais aconchegantes, tem muita parte de condomínio. Hoje, antigamente não tinha muito essa questão de condomínio, então as casas de condomínio são casas mais vistosas, são mais em que o cliente está disposto a pagar mais. Então aí você tem que trabalhar com uma equipe que ela tem um bom acabamento, isso é importante. E também, qual é a diferença que tu notou, o que tu prefere mais, trabalhar no escritório ou na prefeitura, sabe? Qual é a diferença que você achou mais marcante, sabe? Para mim, assim, trabalhar na prefeitura, o bom é que você está sempre por dentro das edificações que são construídas na sua cidade, né? Tem aquelas que são bem assim, deixa muito a desejar, projetos que são muito assim falhos em termos de desenhos, em termos de funcionalidade, e tem aqueles projetos que são bem avançados, né? Que estão de acordo com a tendência, enfim, assim, questões de restaurantes, supermercados, a parte comercial, enfim, shoppings. Então, assim, esses tipos de edificações faz com que a gente aprenda, né? Cada vez mais vá aprendendo, né? De acordo com os profissionais que vão surgindo, né? Que tem processos que os projetos arquitetônicos são de profissionais até de outros estados, e eles sofrem um pouquinho, porque às vezes a gente sempre acha assim que o estado que vem de fora é um estado superior ao seu, mas às vezes não é assim que funciona, né? Você fica às vezes de boca aberta com certos profissionais que deixam muito a desejar os seus projetos. Aí, assim, é bom o aprendizado na prefeitura com relação a isso, mas como eu também pego projetos extras, né, fora a prefeitura, até porque o meu horário de trabalho lá são 6 horas corridas, então depois dessas 6 horas eu faço os meus projetos extras, que aí eu vou em lojas de imóveis, lojas de acabamentos, de materiais, enfim, é um trabalho mais assim externo, né, de acompanhamentos de obra, de acompanhamentos de execuções, enfim. Então, assim, eu estou numa fase em que tanto estou ligada na parte de construção como na parte de interiores. Aí, assim, para mim, eu gosto dos dois. Gosto mais ainda quando eu construo e trabalho também a parte de interiores da própria casa que eu construí. Porque quando você faz o projeto, você já vai imaginando como é que vai ser o interior dele. Tá certo. Deu para entender? Sim. Beleza. Ana, muito obrigado pela entrevista. Obrigado por tirar esse tempo para responder a gente todas essas dúvidas. Sim. E a gente agradece muito, tá? Obrigado. Obrigada. Sim, foi muito bom, esclareceu muitas coisas. Um prazer conhecê-la também. Igualmente, qualquer coisa, eu estou aqui às ordens. Muito obrigado. Boa sorte para cada um de vocês, perseverem, não desistam, nada é fácil, né? Mas vamos em frente. Tá certo. Obrigado, viu? Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada.